É muito mais fácil você entender que um filme é um filme de um realizador brasileiro se você olhasse para as coisas como alguém que não viu as coisas antes, assim. Então já estávamos, assim, o foco foi essencialmente na pessoa, nas pessoas, na história, e acaba que eu acho que nasce esta estranheza de gente não sentir necessariamente que ele está deslocado por estar lá, porque não era uma coisa que a gente estivesse pensando. Havia uma relação muito grande com a cinematografia portuguesa que o Leonardo admira muito e que a gente falava muito, mas nem sequer havia referências, por assim dizer, de cinematografia portuguesa. As referências eram de histórias, e tanto era de cinema francês do Arnaud Amour, como eram filmes americanos, como era Lubitsch, como era o Chaplin. Então era... Enfim, eu não corro assim. Não, ótimo. Ótimo para a gente começar a partir daí. Bom, chegou aqui, noite passada eu morri. Não, desculpa, ano passado eu morri. Rodrigo de Oliveira. E é uma sessão assim que a gente, quando inventou aí essa ideia, né, no concurso de fazer esse encontro, tinha a ver um pouco, eu falei no começo, sobre um sentimento de que o filme do Léo não se encaixava muito na competição desse ano, e foi um pouco a sensação que a nossa comissão também teve com o filme do Rodrigo. Era um filme que a gente admirava bastante, mas também a gente não conseguia ver ele naquele espaço, e aí, curiosamente, me pareceu que, de alguma maneira, os dois filmes tinham uma conversa entre eles que ontem a gente até conversou rapidamente, eu nem fui lá rever para confirmar se estava mesmo, se era isso, mas era uma sensação que tinha ficado do processo, que é um processo muito exaustivo, né? A gente vê 170 longas, muitas dezenas de curtas. No meu caso, a comissão viu literalmente centenas. Então foi uma coisa mais de sensação, né? E eu acho que tinha muito a ver com essa ideia que o Mauro trouxe aqui também, que eu acho que são filmes muito voltados para as pessoas, né? Na tela, os corpos e acho que num outro sentido, que é o que eu queria falar, né, primeiramente contigo, Rodrigo, que é uma marca também dos teus filmes, né? Uma coisa da presença dos corpos, da câmera muito conectada a essa vibração dos corpos, mas também a palavra, né? A fala, e que eu acho que também é uma coisa que os filmes dividem de alguma maneira. E aí, no teu caso, eu queria que você falasse um pouco, pelo menos para a gente começar, a forma como os teus filmes, em geral, eles têm por mais eventualmente fabulares que eles sejam, eles têm um DNA essencialmente muito próximo de você, muito próximo de questões tuas, pessoais, familiares e tal. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa decisão mas por outro lado você sempre gostou muito, e percebe-se isso nos seus filmes, acho que de alguma forma nesse também, de trabalhar com os atores, né? É uma coisa que esse jogo com os atores parece muito orgânico nos teus filmes. Então eu queria saber um pouco, a partir desses dois vieses, como foi essa decisão de se colocar em cena, né, e de se aproximar, se plasmar dessa maneira quase completa na tela, com o seu próprio filme, e encontrar aí no lugar da fábula e da ficção. E aí como é que foi esse processo de surgir desde o surgimento dessa ideia a tomar essas decisões formais que estão no filme? Bom dia, desculpa aí pelo atraso. Me juravam que ia começar mais perto das 10 do que das 9h30. Mas ninguém te falou isso ontem, não, né? De fato, a organização do festival não me comunicou. Pois bem, de fato, os filmes que eu fiz até aqui, eles todos eram muito indiretamente ligados a coisas que eu vivia e coisas muito próximas dos amigos e da família. Eu fiz um primeiro filme sobre os meus amigos, um segundo sobre meu pai, um terceiro sobre a minha mãe.
mas a maneira como isso aparecia nos filmes, ela estava sempre muito mediada por uma fabulação muito ostensiva, assim, quase de modo a apagar à primeira vista qualquer relação direta que existisse entre... Obrigado, cara. Não precisa não. Porra, vai ajudar. Enfim, apagar essas relações explicitamente, mas aí, justamente no último filme, no Eclipse Solar, num debate, na primeira sessão do filme, assim, uma amiga próxima chegou e, como eu não tinha muito... É isso, como os filmes tentam esconder essas coisas, mas eu abertamente falo sobre elas, assim, o Eclipse especificamente na relação com a minha mãe, meu irmão mais novo. Aí uma amiga falou, nossa, eu acho tão bonito, assim, a maneira como você é tão aberto sobre as entranhas, assim, da realização dos filmes. E acho tão aberto, tão exposto. E eu não me sentia, na verdade, tão exposto, assim, porque o cinema me protegia ali, né? O excesso de encenação, de plano e de construção fabular, de alguma forma, me protegia. E aí o que aconteceu com esse filme, e aí depois eu tinha esses três materiais antigos, que é aquela fitinha que aparece no começo do filme, que é uma coisa que eu gravei com 15 anos, era tipo a primeira crise depressiva da minha vida, e eu estava gravando um depoimento com a Andy Kahn ali, familiar, para chutar o pau na barraca, e eu estava decidido a ir embora de casa. E aí eu encontrei o diário da minha mãe, que é o que se lê no começo do filme, que é o diário do parto. O segundo material é aquilo que aparece em preto e branco lá no final, que era um filme que eu fiz na UF, de formatura, que eu nunca finalizei. E tinha essas imagens de Paris, e a única coisa que tinha ali, enfim, a ligar aquelas coisas, era a minha presença física. E eu falei, bom, se eu quero fazer alguma coisa com isso, eu tenho que, de alguma forma, eu tenho que me colocar. E aí, como criar uma ficção no entorno disso. E aí, à medida que a ideia da ficção como um escudo contra a minha exposição foi aparecendo, eu percebi que esse filme talvez não fosse o caso de colocar tanta coisa em torno do que eu queria exatamente dizer, assim. Eu chamo esse filme de documentário meio de brincadeira, enfim, né? Eu de fato não morri, mas fora isso, tá tudo ali. E aí, enfim, é uma coisa muito pragmática, assim. Em setembro do ano passado eu me casei e eu queria de alguma forma matar simbolicamente a pessoa que eu era, que eu tinha sido especificamente com esse primeiro namorado, com quem eu fui um idiota, acho que vocês perceberam pelo filme. E aí o trabalho foi muito esse, foi voltar à caixa de e-mails. Todos os textos que estão no filme são trocas de e-mails entre eu e ele. Bernardo, chama Eduardo no filme. E aí, enfim, e aí surgiu essa coisa, esse filme aí que vocês viram. O café. Mas aí, assim, só para tentar chegar nisso, que eu acho que é uma das coisas... Os filmes de fato têm várias coisas em comum, assim, mas a coisa que mais me chamou a atenção é isso. Estou aqui falando de coisas muito específicas sobre como o filme tem a ver diretamente comigo e como eu estou ali muito exposto, não sei o quê. E a minha cara, o meu corpo, tem atores que interpretam a minha mãe, o meu ex-namorado. E aí tinha na hora de olhar para esses materiais antigos, tinha uma vergonha, assim. Aquela fitinha, por exemplo, do começo, eu nunca tive coragem de vê-la até o final, assim, porque eu sei que tem coisas ali provavelmente terríveis, embaraçosas demais, assim, né? Eu parei quando eu descobri que me lembrei que eu tinha lido esse diário do meu parto. E na própria relação com esse ex-namorado, que dá a matéria narrativa do filme, também tem muita vergonha, assim, envolvida, sabe? De olhar para aquela pessoa que eu era, aí as coisas que eu fiz e, enfim, para quem se lembra do filme, aquilo tudo é muito... enfim, aconteceu tudo daquele jeito mesmo, naqueles termos. E
E eu falei, bom, então esse é o filme é isso, assim, de admissão da derrota. E aí era tudo meio junto, né? Era meio a admissão da derrota pessoal e da derrota do país, assim, né? Essa sensação de que talvez antes de seguir adiante, admitamos que fomos uns merdas, assim, que não conseguimos lidar com tudo que o Brasil tinha a nos dar e que uma relação e uma mãe tinha a nos dar. O que parecia, que sugeria que eu estava, de alguma forma, abrindo mão do discurso. E aí eu acho que é o legal da relação dos filmes, assim, é que quem conta a história, né, quem assume o lugar do narrador, ele vai, obviamente, condicionar a narração a seu favor, ainda que pareça que ele está sendo super humilde e generoso na maneira de se colocar, né, de se colocar falho e incapaz de lidar com as emoções dos outros e meio bobo às vezes, né? E eu gostei muito de ver isso no filme, como, enfim, o fato de que quem discursa sou eu, que esse filme é um filme que termina com a vitória do meu ex-namorado, mas que na verdade quem promove sou eu, porque eu que escrevi, né? Isso para mim me fascina muito, assim, né? Como por mais exposto e não sei o que, tem a fabulação acaba vencendo, né? E isso eu acho que é o que mais, enfim, me interessa mesmo.